Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a esse canal. Se você chegou nesse vídeo aqui é porque talvez você toque algum tipo de instrumento e está querendo pegar esse seu talento e levar para um próximo nível, né? Se você já está pensando aí em começar a tocar no barzinho e não sabe por onde começar, eu te convido a ficar até o final do vídeo que eu vou te contar como que eu fiz isso e como que eu superei os desafios que eu tive no caminho. Pessoal, pra gente começar o vídeo, eu vou te contar como que a música começou na minha vida. Fiz aula de violão com 15 anos de idade só porque eu queria aprender a tocar as músicas do Legião Urbana, que na época eu escutava muito. Tinha aquela galera da rua ali que reunia na calçada pra tocar as músicas do DVD acústico do Legião Urbana, MTV. Isso foi uma grande inspiração pra eu começar a tocar violão. Só que aí, depois desse período, eu fiz alguns meses de aula e abandonei, né? O violão ficou parado lá em casa por muito tempo, muitos anos. Quando foi 2020, eu voltei e consegui uma transferência de volta pra minha cidade natal, meu trabalho, aqui em Minas Gerais. E aí eu reencontrei esse pessoal que tocava comigo naquela época. E a gente voltou ali a fazer, a gente reunia na minha casa uma vez por semana pra tocar um violãozinho de leve ali, sem compromisso também, apenas por hobby. Só que aí a gente foi começando a conversar sobre tocar na rua, né? Sobre se apresentar, fazer shows na rua e tal. Aí no meu trabalho um dia eu comecei a conversar com um amigo que ele é um músico local aqui da cidade, já tem quase 10 anos de experiência. Começou a falar comigo sobre música e tal, e a gente entrou nesse assunto de tocar fora, fazer na noite. E aí eu falei com ele perguntou por que eu não animava a fazer. Eu falei que era muito tímido, e eu sou muito tímido. Então eu tinha muita vergonha de cantar em público, cantar em barzinho, em restaurante, que se dependesse de mim, jamais eu ia fazer isso. E aí ele começou na minha cabeça, não, que eu tinha que fazer, você precisa fazer, pra ver como é que é bom e tal. Aí até que um dia eu aceitei e comecei a acompanhar ele em alguns shows que ele fazia. E todo intervalo do show dele eu ia lá e dava uma canjinha, tocava 4, 5 músicas, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer isso, eu tava suando frio ali, não sabia como é que eu ia chegar, me apresentar, não sabia o que falar com a galera no microfone, não sabia de nada, não tinha noção de nada. Eu sei que eu treinei 4 ou 5 músicas assim, daquelas bem batidas mesmo. E aí cheguei lá no local que ele tinha me chamado pra ir. Essa foi a primeira vez. E aí ele começou a tocar, e aí eu lembro que ele ia me chamar, ele me avisou antes. Ele falou assim, olha, já prepara aí que eu vou fazer um intervalo aqui e vou te chamar. Aí a mão começou a suar frio, eu já comecei a passar mal de ansiedade, e aquela suadeira, e aquela aquele misto de vontade de ir embora, mas de querer tocar, eu não sabia o que fazer. Mas aí no final eu acabei ficando lá, ele fez o intervalo, me chamou, e aí eu subi. Fui lá, era um tablado assim, eu subi lá, peguei o violão com ele e fiz o que a gente faz quando chega numa casa diferente. Boa noite, pessoal, tudo bem? É coisa muito simples, né? Nada ensaiado, nada fora do normal. Me apresentei e comecei a cantar. E aí, galera, foi extraordinário. Assim, a galera começou a cantar junto comigo. Foi muito top, assim. Foi uma experiência maravilhosa. Depois que acabou o intervalo dele, eu desci de lá, agradeci ele e fui embora assim em êxtase, né? Pra mim eu tinha feito um show assim maravilhoso. Foi a primeira experiência, né? Assim, e foi um negócio do outro mundo, né? Eu tava anestesiado, né? Cheguei em casa, falei pra minha esposa, nossa, foi muito legal, muito bacana, eu quero fazer isso e tal. Então, eu queria começar a tocar, só que eu não tinha nada, né? Não tinha equipamento, não tinha microfone, não tinha mesa de som e tal. Eu tinha uma bateria eletrônica na minha casa e estava parada há muito tempo. Cheguei a vender essa bateria, peguei o dinheiro que tinha sobrado dela e comprei a caixa de som, que eu não tinha. Comprei algumas coisas assim básicas, né? Comprei uma capa pro violão, comprei cordas novas pro violão, coisa mínima assim, mas mexi algumas coisas, né? Usei parte do dinheiro para fazer o marketing também, levei um fotógrafo para algumas dessas canjinhas que eu fui fazer, eu levei fotógrafo, o cara fez lá uma série de fotos, eu criei o meu Instagram, vou deixar na descrição para você conhecer meu Instagram, ver a qualidade das fotos que eu fiz. E assim, só que não deu para comprar tudo. Então, nessa situação, esse amigo meu, ele falou, olha,
O que você não tiver, eu te empresto para você já poder começar. Mas você tem que começar. E aí eu já podia começar a tocar à noite, né? Já tinha um material suficiente para que eu pudesse correr atrás de show. Vou deixar o link na descrição de tudo que eu usei na época emprestado, que me quebrou um galhão. E era material, assim, custo-benefício, fácil de achar. E que me atendeu, assim, os meus 10 primeiros shows. Aí, um desses restaurantes que eu fiz canja lá, né, que era em Tiradentes, Minas Gerais, eu cheguei a conversar com o gerente deles, fiz contato ali pra saber como que funcionava a agenda musical e tal. E aí, o cara pegou o contato, mas assim, não me deu muita esperança de nada, só pegou o contato ali e ficou por isso mesmo. E aí, eu fui pra casa, só que um belo dia, uns 15 dias depois, eu acordei no sábado de manhã com uma mensagem diferente no celular. Era a dona desse restaurante em Tiradentes. Ela queria um músico para aquela noite, no sábado à noite. E aí eu desesperei, porque eu não sabia o que falar para essa mulher. Então, quando essa mulher me fez esse convite, a primeira coisa que eu pensei foi, poxa, mas o que eu vou tocar? Eu não tenho repertório, não tem nada pronto. Eu tinha 4 músicas na minha cabeça, 4 ou 5 músicas na minha cabeça decorado assim, mas muito mal decorada, e não sabia o que fazer. E aí perguntei pra esse amigo meu, falei, cara, e agora? Eu vou falar com ela que eu não tenho música. Aí ele, não vai falar, você vai dar o seu jeito e você vai tocar. Baixa aplicativo de música aí na sua casa, vai no Cifra Clube, monta um repertório, dá seu jeito. Eu lembro que esse dia eu tava de folga do trabalho e aí eu fui pra casa ali e comecei a organizar tudo, né? Comecei a juntar música daqui, música dali. Descobri um aplicativo de música, um site, né, que tem um aplicativo de repertório. Eu vou deixar na descrição para você conhecer. Me ajudou muito, me ajuda até hoje. Que foi o que salvou nesse dia. E aí eu peguei e fui com a cara e com a coragem com o que eu tinha. Que eu nem tinha, era tudo emprestado. Era um microfone emprestado, uma mesa de som emprestada. E aí peguei e fui. Cheguei mais cedo, montei equipamento. O restaurante ainda estava um pouco vazio. E aí com o tempo a galera começou a chegar. E eu já estava ali, já estava começando a passar o som, dando os primeiros acordes. O pessoal foi chegando, uma mesa, chegou outra, chegou mais outra. E aí eu comecei a tocar as primeiras músicas para ver como é que tava o som, né? Como é que tava saindo na caixa e tal. E aí eu vi que o pessoal já tava começando a cantar, assim. E aí eu fui conduzindo o show. Já fiquei ali mesmo, já fui tocando, já fui levando. Eu toquei umas 2h30, 3 horas de música, com um intervalo, né? E eu lembro que assim, tava muito nervoso, muito tímido ainda, muito travado. Mas tudo que eu cantei, as músicas que eram muito conhecidas, eles cantavam junto. O primeiro show teve até aplauso. O medo que eu tava de tocar, passou. Passou. Lá no show, eu quebrei aquele gelo e o show fluiu. Foi meu primeiro show, aconteceu. Não teve nada de 7 cabeças. E o principal, eu errei música, errei letra de música, errei no acorde no violão também. Nada extraordinário que fosse comprometer o andamento do show. É o que eu falo, quem tá ali pra assistir você, ninguém é seu inimigo, ninguém tá ali como jurado do programa Ídolos, não. E aí, galera, eu fui pra casa, né, também anestesiado. Eu falei, nossa, eu fiz o primeiro show sozinho. Eu consegui tocar pra aquela galera, fluiu, aconteceu. Fui com um sentimento de gratidão no peito enorme. E aí cheguei em casa. No dia seguinte, a dona do restaurante me mandou mensagem, me enviou o Pix do cover da noite anterior. Assim, o show tinha sido tão bacana que eu tinha até esquecido que eu iria receber pra fazer aquilo que eu gosto de fazer. Fui fazer uma coisa que eu fazia em casa de graça, só que eu fiz e ainda ganhei por isso, né? Foi o melhor pagamento que eu tive na minha vida. Então, assim, foi muito simbólico. Primeiro cachê, primeiro show. Cara, foi sensacional. Assim, vim pra casa anestesiado, cara. E tava nas nuvens, assim, queria mais, queria marcar show, queria procurar outros restaurantes e tal. E foi muito bacana. Tá aí, você tá falando aí, poxa, Bruno, mas foi fácil assim? Você só pegou, saiu e foi tocar? Olha, na verdade, não. Né? Então, assim, vamos falar agora dos desafios que eu tive que enfrentar no caminho. O primeiro desafio que eu superei, acredito que foi a timidez. Como eu falei, eu sou uma pessoa muito tímida, muito introvertida. Eu sempre fui muito tímido. Tanto que toda vez que eu tocava violão em casa, eu tinha vergonha de cantar até na frente da minha esposa. Esse amigo ter me levado para fazer canjinha no show dele, isso aos poucos foi me ajudando a quebrar esse gelo, a destravar essa vergonha. Então, galera, se você não tem músico assim conhecido que toca na noite, que vai te dar essa oportunidade que eu tive de tocar, fazer canjinha no intervalo dele, o conselho que eu te dou é: comece a tocar próximo de pessoas conhecidas. Se você trabalha, você tem algum ciclo ali que você tem pessoas que você conhece. Cava essas oportunidades, faz uma resenha com a galera ali no final de semana, leva o violãozinho, faz um violão e voz pra eles ali, sem microfone, sem nada elétrico, sem nada, e já vai se adaptando a tocar próximo de pessoas que você conhece. Família, amigos, né, pessoa do trabalho, e aí você já vai dando os primeiros passos pra se sentir seguro.
para ter segurança e convicção que você consegue se apresentar em público. Cara, outra barreira que eu superei foi a questão de equipamento, né? Eu não tinha material para começar a cantar. Eu queria cantar, né? Já queria fazer meus shows ali, mas eu não tinha todo o equipamento que eu precisava para cantar. E eu tive, né? Fui abençoado por um amigo meu que me emprestou o que eu precisava. Então eu não precisei comprar tudo de uma vez. Mas eu não conheço ninguém. Show de bola. Então o que você pode fazer? Você tem alguma coisa que você não usa aí? Eu tinha uma bateria eletrônica, né? Eu vendi essa bateria e transformei ela em parte do que eu tenho hoje, né? Cara, é investimento. Se você vai fazer esse dinheiro voltar para você depois, tocando, né? Então, assim, procura na sua casa. Você tem alguma coisa que você consegue vender, pegar esse dinheiro, comprar o mínimo do mínimo ali que você precisa, né? Um cabo pro seu violão, de repente uma mesa bem básica, só para você começar, para sair do zero. Bruno, mas eu não tenho tanto dinheiro assim, né? Cara, assim, você consegue começar com o mínimo do mínimo do mínimo. Vai ser a melhor qualidade possível? Não. Mas a gente está falando aqui de começar, isso é muito importante, né? Eu não toco hoje com o que eu comecei. Obviamente, eu melhorei meu equipamento. Mas quando eu comecei com material emprestado, mas se eu não tivesse esse material, eu ia começar com o mínimo do mínimo. O que é o mínimo do mínimo? Pega uma caixa amplificada, um cabo e o seu violão. E só isso aí, você já consegue começar. Consegue um pedestal. Melhor ainda se você conseguir emprestar desse material como eu consegui. Se você conseguir, maravilha. Pede emprestado só apenas para 1 ou 2, 3 shows ali, até você conseguir comprar o seu pedestal, conseguir fazer um investimento na sua mesa de som, né? Lembrando, galera, que você não vai estar gastando material com hobby. Isso vai voltar para você com os shows que você fizer. Galera, e outro desafio que eu tive foi qualidade musical. Por que eu tô falando isso aqui? Lembra que eu contei que eu fiz poucas aulas de violão e abandonei essas aulas? O que eu quis dizer com isso? O meu nível de violão, de instrumento, isso até hoje, tá? Tem 1 ano que eu toco. É básico. Meu nível de violão é básico. Básico do básico. É da cifra. É ali olhar, eu toco lá com o meu tabletzinho. Hoje eu tenho um tablet, eu toco ele no pedestal ali, olhando a cifra e cantando. É isso. Eu não sou nenhum violonista excepcional. O que eu quero que você entenda é o seguinte. No início eu tinha esse pensamento errado de que eu só poderia me apresentar em público se eu tivesse X qualidade de música. Mas eu tenho que chegar lá, eu tenho que decorar o meu repertório, tenho que tocar de có e salteado, o violão tem que estar bem, bem decorado. Olha, eu não comecei assim. Graças a Deus eu não comecei assim. Quando eu comecei por um convite que eu não pude recusar, senão eu não voltaria mais naquele lugar. Então eu fui do jeito que eu fui. E graças a Deus eu fui do jeito que eu fui. Porque senão eu estava esperando a oportunidade de começar até hoje, né? Então, assim, o que eu falo para você? Não espera estar perfeito. Porque para você nunca vai estar perfeito. Nunca vai estar perfeito. Você nunca vai achar, agora eu tô pronto para começar. Não vai, cara. Não vai. Então, assim, faça o mínimo que você pode fazer na sua casa. Que é o quê? Garanta o tempo seu de ensaio. Separa 1 dia, 2 dias na semana. Ensaia bem ensaiado algumas músicas, né? Não vá tão de aventureiro como eu fui. E olha que eu fui e deu certo. Mas se você tem opção de separar 1 dia na sua semana, senta lá, vai ensaiar. Ensaia algumas 10 músicas, 10, 12 músicas. Não precisa decorar de início. Você deixa faça um entrosamento seu com a cifra, com o repertório. Poxa, então deixa eu ver se eu consigo tocar, cantar, ver a cifra e ter interação com o ambiente. É isso. Então você vai cantar, tocar e ter aquele mínimo radar ali com o ambiente. Você vai visualizar a galera e acompanhar o seu repertório. Ensaia na sua casa as músicas, tenha segurança nas músicas que você vai tocar. Então, galera, é isso. Se você gostou da minha história, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações do canal. Então, se você se enxergou na minha história, se você tem esse objetivo de começar a tocar à noite, se inspire no que eu te contei aqui nesse vídeo, comece a fazer seu planejamento, a estudar os seus próximos passos e acompanhe o canal. Aqui eu não tô aqui para te ensinar nada, eu tô aqui para compartilhar a minha jornada, que também está no início, né? A gente vai caminhar lado a lado e eu espero que você consiga tirar o seu talento do seu quarto e levar para fora, como eu fiz. Até o próximo vídeo e tamo junto!